a gente vai chegar finalmente num exemplo, né? O exemplo que a gente vai ver é o do pêndulo simples, que apesar de ser um exemplo simples, já é bem explanatório das coisas. Aí vocês dão uma pausa, copia a figura, e aí o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um pêndulo que está rotacionado de θ, né? Seria em relação a essa linha aqui. Então, aqui eu vou, por exemplo, colocar um referencial inercial, que é esse meu referencial aqui. Esse referencial eu posso colocar, se ele não for colocado, eu posso colocar da maneira que eu quiser, né? Pode ser um x para baixo, o y para baixo, tanto faz. Eu só vou ter que saber também se o ângulo está sendo positivo ou negativo quando eu for interpretar os dados. Mas para termos de matriz de transformação fica a mesma coisa. E aí, seguindo o ângulo, a gente vai ver que se eu aplicar esse mesmo giro nesse referencial, como é que ele fica? Vamos lá, vou pegar esse outro referencial aqui e mudar a cor. Deixa eu ver, para um verde escuro. E a gente vai fazer essa rotação. Pronto. Ele aqui no mesmo ponto. O que é que acontece? Eu fico com... Deixa eu completar aqui. Com meus eixos y1, x1, onde o meu pêndulo está alinhado com o y1, né? Só que ele está indo aqui na direção negativa do y1. E aqui eu vou também colocar essa variação aqui de θ. Então aqui dá uma crescida de θ para cá. E aqui de θ para cá. Até aí não tem novidade não, isso aqui tudo vocês já sabem, já viram. E a gente só vai entrar em novidade mesmo quando chegar na parte da cinética desse problema. Mas vamos lá. Aqui eu sei de antemão, né, que meu B1 RAB vai ser o quê? 0 menos L e 0. E que meu B1 VREL, como esse L é constante, vai ser igual ao meu B1 ARREL, que vai ser igual a 0, né? 0, um vetor 0, tanto faz. Então vamos lá. Vamos começar pela cinemática. O que é que eu tenho em termos de referencial? Eu tenho aqui esse referencial B1, que é uma rotação de θ em relação ao z do inercial.
que é que isso me dá? Eu vou ter um I θ ponto, que vai ser igual a um B1 θ ponto, que vai ser igual a 0,0 θ ponto, e eu tenho a matriz de transformação Tθ, que é cosseno de θ, seno de θ 0, menos seno de θ, cosseno de θ 0, 0, 0, 1, e é um vetor que, se eu aplicar uma matriz que, se eu aplicar o Tθ a um vetor no referencial B1, eu vou obter como retorno, aliás, se eu aplicar o Tθ transposto, né? Se eu aplicar no referencial inercial, eu vou obter como retorno o B1 S. Em seguida, a gente vai para os vetores velocidade angular e sua derivada, né? E aceleração angular. Então, eu tenho o B1 ômega 1, que é o que eu vou usar, vai ser igual ao I ômega 1, faltou um aqui, que é igual ao I θ ponto, que vai ser 0,0 θ ponto também. E o I ômega ponto 1, o ômega 1 ponto, vai ser igual a 0,0 θ 2 pontos, vou subir um pouco a página, e isso é igual ao meu próprio B1 ômega 1 ponto. Então vamos lá para a cinemática do ponto B, que é bem simples. Cinemática do ponto B, eu vou ter para a posição B1 ROB, que vai ser simplesmente um B1 ROA, que é zero, toda a cinemática do ponto A é nula, nesse caso, mais o B1 RAB, que a gente já sabe é zero menos L0.
a velocidade. Vai ser o B1 VB, que é igual a um B1 VA, que é 0, mais um B1 VREL, de A para B, também é 0, mais um B1 ômega 1 vetorial B1 RAB. Isso aqui vai ser igual ao produto vetorial I J K 00 teta ponto 0 menos L 0. Então, quanto será meu B1 VB? Em X eu não tenho nada no positivo, tenho θ.L no negativo, θ.L em J, 0 no positivo, 0 no negativo, em K, 0 no positivo, 0 no negativo. Então, 0, 0. Abrir outra página. E vamos aqui para a aceleração. Então eu vou ter um B1 AB, que vai ser igual ao B1 AA mais B1 B1 ARREL mais duas vezes B1 ômega vetorial com B1 VREL. Esses termos até agora são todos nulos. E aí eu tenho B1 ômega ponto 1 vetorial com B1 RAB. E eu tenho, se eu consigo fazer caber, botar assim, ômega 1, B1, ômega 1, vetorial com B1, ômega 1, vetorial com B1 RAB. Que é um ômega 1, né? Esse termo aqui é nulo, esse é nulo e esse aqui é nulo por causa do VREL. Então eu tenho esses dois termos para trabalhar aqui. Então, sim pessoal, eu liguei o ventilador agora para ver se dá uma esfriada no meu computador, que ele esquenta muito quando estou gravando as aulas. Vamos ver se ele esquenta menos agora e se esse ventilador não atrapalha na gravação. Então eu vou ter o que? Vou ter um B1AB
que vai ser igual esse produto vetorial e JK 00, θ 2 pontos, 0 menos L0, que é o mesmo produto vetorial que a gente fez anteriormente, só trocando θ ponto pelo θ 2 pontos. E um IJK 00, θ ponto, e aqui θ ponto L 00. O resultado disso é, primeiro, eu vou ter θ 2 pontos L 00 mais do segundo, vamos ver, em I positivo não tenho nada, I negativo nada, J positivo eu tenho θ ponto ao quadrado L, J negativo, positivo, negativo não tenho nada, K eu não tenho nada, até porque é um problema no plano. Então vamos lá. Se aparecer um K aí no problema no plano, você sabe que está fazendo uma conta errada. Meu B1 AB vai ser θ 2 pontos L, θ ponto ao quadrado L, 0. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui no método de Newton-Euler, que a gente falou um pouco no vídeo passado. Definir os sistemas, os referenciais inercial e móveis solidários ao corpo. Beleza. Matriz de rotação, beleza. Vetor de velocidade angular e aceleração angular, beleza. Calcular as cinemáticas, beleza. Caso seja de cadeia fechada, esse aqui é de cadeia aberta. Então a gente vai para a cinética. Na cinética, determinar as propriedades inerciais do corpo. Como é um ponto material, eu só vou ter a massa. Então já é dado no problema. Dado como conhecido, né? Diagrama de corpo livre e esforços atiantes em cada corpo. Eu só tenho um. E para cada corpo, essas equações. Que no caso do ponto material, não faz sentido tratar de giro ou de momento aplicado a um ponto, porque todas as forças vão passar pelo mesmo ponto, né? Pelo próprio ponto. Então não tem nenhum momento resultante. Todas as forças, se eu fizer o somatório dos momentos em relação ao ponto, todas as forças passam por ele, então o momento é zero. Vamos lá. A gente vai então agora para a cinética. E aí eu vou pegar meu ponto, né, que vai ter uma massa M. Tava de cinza, mas eu vou deixar aqui. Tem uma massa M. Quais as forças atuando nesse ponto? Deixa eu botar as forças de outra cor. Essa cor aqui, laranja. Eu vou ter, devido à massa, o peso. É isso. Então, vetor peso. E tem uma corda aqui puxando ele.
eu vou ter uma tração também. Duas linhas. Então, o vetor peso e uma tração, só essas duas forças. E aí, eu pergunto a vocês, o vetor peso, em que referencial, deixa eu botar a corzinha clara, o vetor peso, em que referencial ele é bem definido? Ele é bem definido no referencial inercial, né? Que ele é sempre verticalmente para baixo. E aí, no caso do nosso inercial, ele é 0 menos mg 0, porque ele está na direção de y e aponta para baixo. Já o vetor da tração, esse é bem definido em que referencial? Então vamos subir aqui a figura para ver. A tração da corda vai puxar na direção da corda. Então o vetor nessa direção aqui. Que direção é essa? É a direção do próprio y1. Então ele termina sempre sendo bem definido no referencial B1. Então essa minha segunda força, essa minha tração, ela é bem definida no referencial B1. E no referencial B1, ela só tem componente em y. E a gente vai tratar como 0t0. Beleza? A tração aqui nesse problema é uma força interna do sistema, porque se eu analisar o sistema externamente, eu só vou ter a força peso atuando. A tração ela só atua quando eu separo a bola da corda aqui que está segurando ela, né? Quando eu separo a bola da vizinhança e analiso ela. Então, quando eu separo, eu vejo que tem uma força que une esses dois, que é a força de tração, essa força de contato entre os dois. Beleza? E aí, eu aplico a famosa segunda lei de Newton. Então, aplicando a segunda lei de Newton, o que é que eu vou ter? Somatório das forças. Aqui eu vou botar tudo no B1. Vai ser igual a massa vezes a aceleração do centro de massa, que nesse caso é o próprio ponto B. Beleza? Então o centro de massa da bola é o ponto B, que é esse ponto aqui. Então precisa botar isso, né? Então o que é que eu tenho? Nessa equação, tenho B1, vou colocar aqui, B1T mais um Tθ IP, para levar ele para o referencial B1, vai ser igual a um M B1 AB. E aí, resolvendo isso, o que é que a gente fica? Primeiro vetor é 0t0. Mais, aqui eu vou ter cosseno de θ, seno de θ, 0, menos seno de θ, cosseno de θ, 0, 0, 0, 1, que multiplica
do vetor peso, que é 0 menos mg 0. Então isso vai ser igual à aceleração de B, que é massa, vai ser igual a massa vezes a aceleração, né? Que é m, θ 2 pontos L, θ ponto ao quadrado L, 0. Andando aqui um pouquinho mais para baixo, a gente encontra o somatório de forças. Vou colocar tudo num vetor só. Opa. Vai ser menos mg seno θ, t menos mg cosseno θ, 0, é igual a m θ 2 pontos L, m θ ponto ao quadrado L e 0. Aqui não é surpresa do problema, eu tenho duas equações. Né? E quais são minhas incógnitas no problema? O que é que eu não sei? O que eu vou procurar saber é o θ 2 pontos, que é o que vai me dizer o movimento do pêndulo, o movimento do sistema, a equação diferencial que envolve o θ 2 pontos e uma equação que envolva o T para me dar a força interna que está atuando no sistema, beleza? E esses dois eu tenho que separar, porque não dá para resolver para os dois, já que os dois são incógnitos. Mas aqui já está bem separado. Então, por 1, deixa eu baixar um pouquinho, eu vou ter m θ 2 pontos L igual a menos mg seno θ, que isso, se a gente dividir por m e por L e trazer esse lado direito para o esquerdo, eu fico com θ 2 pontos mais g sobre L seno de θ igual a 0. Essa é bem famosa equação de movimento do pêndulo simples. Então, é uma EDO de segunda ordem, que quando eu resolver ela, eu vou obter θ ponto e θ em função do tempo. E isso vai fazer com que eu consiga simular o sistema, né? Eu sabendo θ ao longo do tempo, eu sei como vai se comportar meu pêndulo, né? Então, continuando, pela segunda equação, eu vou ter T menos mg cosseno θ igual a m θ ponto ao quadrado L, que implica em T igual a m
G cosseno de θ mais θ ponto ao quadrado L. Então essa daqui é a equação que me dá o t, e vou botar aqui para ele, uma força interna de reação, uma força de reação interna. Então essas equações são importantes para projeto. Aqui no caso do pêndulo, você saberia quanto, sabendo qual é o material, a corda, etc. Você saberia quanto de tração ela suportaria. Então dá para saber, opa, esse pêndulo pode ter massa até tanto e pode girar na velocidade até tanto, né? Isso para o pêndulo não sei se tem muita reação ou muita aplicação, mas eu posso pensar assim naqueles arranha-céus bem grandes que eles colocam um pêndulo gigante em cima para compensar a próprio movimento do prédio, né? O prédio se movimenta um pouco e quem está lá em cima, como o prédio é muito grande, sente. Aí eles colocam um pêndulo lá, então devem usar essa equação aí, talvez, para saber que material, qual é a espessura dessa corda que eles vão usar, qual é o diâmetro. Então, vou colocar aqui, resolvendo θ dois pontos mais G sobre L seno de θ igual a zero, encontramos θ de t e θ ponto de t. Que descrevem o movimento do sistema. O que é que a gente pode fazer além disso? Também, com isso que a gente encontrou, podemos calcular a qualquer instante o t para encontrarmos a tensão na corda. Repare que deixa eu terminar de escrever aqui, eu digo. Repare que, apesar do t não depender de θ ponto, θ dois pontos, ele depende de θ e de θ ponto. Então eu só consigo saber como é que se comporta esse t ao longo do tempo, uma vez que eu resolvo esse CDO. Então, apesar de eu ter uma equação para descrever ela, para eu saber como o t se comporta ao longo do tempo, eu tenho que resolver essa EDO. Outra coisa que a gente pode fazer é pegar aqui
mesmo sistema, só que com atrito. Então vou colocar aqui pêndulo simples com atrito. Qual vai ser a diferença aí? A diferença é que eu vou ter uma terceira força, uma força de atrito. Então, deixa eu copiar isso aqui para cá. A cinemática é a mesma. O que é que eu vou ter de diferente aqui? Deixa eu apagar essa massa. Ó, eu tenho tipo uma linha aqui que é essa direção que o pêndulo caminha. E como o pêndulo está aberto aqui, a tendência dele, se eu soltar, é ele vir para cá, né? Então eu vou ter, deixa eu colocar aqui, até dessa cozinha mesmo. Um V, que é a velocidade, o VB, e a força de atrito vai sempre na direção contrária à velocidade. Até aqui o FAT. Sendo que o meu FAT botar o azul de novo. O meu FAT vai ser igual a menos um coeficiente, que eu vou chamar de um B minúsculo, vezes o VB. Então, como o VB está bem descrito no B1, o meu FAT vai estar bem descrito também no B1. Isso aí é um atrito viscoso que chama. Então eu fico com menos B θ.L 00. Minha velocidade era B θ.L 00. E agora eu fico com esse. Minha velocidade era θ.L 00 vezes menos B θ.L 00. Isso vai entrar aqui no meu somatório de forças. Então, além do, se eu aplicar a segunda lei de Newton nesse problema, somatório das forças no B1 vai ser igual a MAB. E aí eu vejo que eu tenho a mesma coisa, só com o acréscimo dessa, né? Então eu tenho um B1P, que a gente já calculou, mais o B1T, mais o B1FAT, igual a M B1AB. Isso, se vocês desenvolverem, vou deixar para vocês, vocês vão descobrir que só vai alterar a minha equação de movimento.
Então, minha equação de movimento vai ficar θ dois pontos mais B sobre M θ ponto mais G sobre L seno de θ igual a zero. E aqui eu tenho um termo de atrito que vai fazer com que esse sistema perca energia, né, até que a bolinha pare no meio. Beleza, pessoal? Então essa é a cinética do pêndulo simples. Então, pessoal, aqui tem uma simulação no GeoGebra de um pêndulo, né, usando as equações. Tá resolvido a EDO de segunda ordem. Tem um solve do GeoGebra, mas é bem ruimzinho de usar, não recomendo muito. E isso aqui é como se comporta um pêndulo com essas características. Ó. Vou dar um play aqui. Sem atrito, ele vai ficar rotacionando eternamente, né? Nada sensacional, não. O que é interessante é que eu posso mudar alguns parâmetros. Se eu mudar a massa, a gente viu que a equação não vai alterar. O que altera é G e L, né? Então se eu botar uma corda mais curta, digamos 0,5, isso vai alterar o movimento do pêndulo. A tendência dele, eu acho, vai ficar mais rápido. Vou botar de volta para 1 aqui. E outra coisa que eu posso fazer é mexer na gravidade. Então, vamos supor que eu quero simular aqui na Lua, que a gravidade é 1,6. Eu posso fazer isso. E aí, esse seria o comportamento do meu pêndulo se estivesse na Lua, com a gravidade da Lua. Beleza? Bem interessante, né? Vou botar 9,81 de volta. E a gente vai ver agora como se comporta a força de tração. Lembrando que ela tem dois termos. Um é devido à velocidade angular, ao quadrado, e outro é devido à gravidade, vezes o cosseno de θ. Então, sempre que ela passa aqui no centro, é o momento que tem maior velocidade angular, né? E nas pontas, quando ele está parando, ele tem menor velocidade angular. Então, sempre quando passa no centro, ele vai ter esse pico aí da tração. E aí, o que é que acontece se a gente acrescentar um atrito? Então, vou botar 0,3 nesse coeficiente. Até apareceu aqui. E a gente vai ver como fica. Ó. Começa e rapidamente, de início ele para muito rápido, mas como é um atrito viscoso, ele termina que depende da velocidade. Quando a velocidade vai ficando bem lenta, ele vai parando bem devagar. Aí o que acontece com a nossa força de tração? Ela começa normal e vai ao longo do tempo perdendo sua componente que é devido à velocidade angular. Então vai ficando dependendo só da gravidade, cosseno do ângulo θ, que vai ficar bem próximo de zero. Então fica com a tração próximo de ser constante. Uma variação bem pequena. Então é isso que eu queria mostrar a vocês, pessoal.